Vídeo de número 3, dando seguimento à segunda parte do capítulo 2 da nossa apostila de hermenêutica e homilética. Vamos lá. Auxílios externos. Várias matérias ou ciências extrabíblicas precisam ser estudadas, tendo em vista os subsídios valorosos à correta interpretação da palavra de Deus. Essa contribuição não pode ser dispensada, sob pena de perdermos uma visão mais ampla dos fatos narrados nas Escrituras. Dentre as matérias ciências, podemos considerar a geografia bíblica. Também cito a antropologia, também cito a filosofia bíblica e também a arqueologia bíblica. Posso citar de prima essas matérias que nos auxiliam e muito na interpretação e entendimento das Escrituras. A geografia bíblica oferece auxílio indispensável à compreensão dos acontecimentos narrados na Bíblia. Um acontecimento está sempre estreitamente ligado a um determinado ambiente geográfico. O conhecimento da geografia da Palestina, seus climas, acidentes geográficos, riquezas minerais e vegetais, muito auxiliará na interpretação da palavra de Deus. Com certeza. Você conhecendo um pouco da geografia bíblica, você vai entender o porquê de muitos acontecimentos. E nas várias passagens, principalmente no Novo Testamento, Jesus coloca seus discípulos em meio a situações onde a geografia bíblica ela vem influenciar para que Jesus promova ali o milagre e o ensinamento dos seus discípulos e também de nós hoje, igreja. Um exemplo, no momento, duas passagens onde Jesus está, onde os discípulos estão no barco. Na primeira, Jesus está presente, né? Então começa-se uma tempestade e os discípulos apavorados e Jesus dormindo na proa. Jesus estava dormindo. Isso mostra aí o lado humano de Jesus, que também se cansava, assim como eu, você, o pastor, né? O líder, ele se cansa, ele se entristece, ele se recolhe e vai dormir para ter um descanso físico. Isso mostra 100% da humanidade de Jesus. Aí agora vem 100% da deidade de Jesus. Você quer ver? Eles correm e acordam Jesus. Senhor, não te incomode que pereçamos, vamos morrer. Então Jesus levanta, manda que o mar se acalme, que o vento cesse e diz para eles, homens de pouca fé. Isso mostra que aí eles perguntam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso mostra a deidade 100% de Jesus também, a sua divindade, 100%. E no mesmo contexto, Jesus manda para que os discípulos atravessem o mar da Galileia. E em determinado momento a tempestade alcança os discípulos. E quando eles estão para sucumbir, na hora nona, eles veem uma figura emblemática, simbólica, vindo em alto mar, andando sobre as águas. É um fantasma. Aí Jesus, não, sou eu, acalmem-se. Aí Pedro diz, se és tu, Senhor, deixe que vá até o Senhor. Ele diz, então venha. Jesus está dizendo, venha até mim, venha, corre, corre. Fica tranquilo, ele não deixa você afundar. Então, nós vemos aí o porquê das duas vezes o mar bravio, os ventos, muitos vão espiritualizar. É o diabo, o demônio querendo matar todos. Não, é simplesmente um fenômeno meteorológico. O mar da Galileia, ele sofre influência geográfica dos montes, do Monte Hermon, se eu não me engano.
uma influência qual muda drasticamente o clima em questão de minutos. E isso traz uma mudança brusca de temperatura e uma mudança tremenda na corrente marítima. Mas Jesus usa isso a seu favor, né? Naquele momento, momento climático, Jesus manda que se cesse toda a tempestade. E daí a importância de você entender a geografia, um pouco de geografia bíblica, matéria que vamos ter. Se eu não me engano, eu acho que é a posterior a esse módulo. Vou até verificar aqui agora para passar para os amados irmãos. Ó. Não diz, mas eu creio que sim. Aqui tem a relação de geografia bíblica, mas não diz a sequência. Mas eu acho que é a próxima. Ela vem para você não espiritualizar tudo. 100%, Jesus, 100% homem, 100% Deus, estava ali no local. E ele usa, né, a intempérie geográfica a seu favor para que ele demonstre o seu 100% divindade, para que ele demonstre que ele tem controle sobre todas as coisas, seja a natureza, seja o homem material, seja as coisas espirituais, né? Quando ele expulsa demônios, quando ele promove curas, nós vamos ver todo momento essa disparidade espiritual, material, espiritual. Enfim, a história, né? Conhecer a história, a plenitude dos tempos, o momento onde Deus usou o governo romano para preparar tudo em favor, né, da dissolução, da disseminação do Evangelho. E outros auxílios, conhecer o reino vegetal, mineral, os costumes do povo hebreu e os seus vizinhos, a alimentação, modo de vestir, habitação. É necessário você ter um conhecimento básico sobre tudo, a história de Israel, né, os costumes, o costume judeu, né, para entendermos aí as festas, né? Profecia, uma definição considerada simplista, afirma que a profecia é a predição de conhecimentos futuros e a base da mensagem de Deus ao homem, né? É uma discussão aí prévia sobre a profecia. Eu creio pela fé que a profecia ela é dada, sim. O dom de profecia, Deus levanta homens e mulheres profetas, sim. Lógico, como eu creria em Jesus Cristo se eu não acreditasse nos dons espirituais? E então eu sou um exemplo, como eu estaria aqui hoje se não fosse a profecia, se não fosse o profeta, se não fosse o dom espiritual que Jesus colocou em mim, né? Como eu disse aqui em aulas anteriores, eu conheci Adão, Eva e o Jesus do filme, aquele bonitão do olho azul, mas e sendo que Isaías diz, né, que não havia formosura nenhuma nele. Então, eu sou testemunha disso, então nós temos que crer sim. Mas toda profecia ela vem precedida de palavra, ou ela é baseada em palavra. Vai lá ver na Bíblia. Prediz, então é de Deus. Amém? Dando seguimento. Deus é o autor da profecia. Os homens de Deus eram inspirados pelo Espírito Santo. Tendo em vista sua procedência, a profecia assume grande importância na Bíblia. Sim, os escritores da Bíblia, grandes profetas, foram inspirados pelo Espírito Santo, por Deus a escrever, né? Dificuldades cronológicas das profecias. Uma das maiores dificuldades na interpretação das profecias é a colocação dos fatos previstos em ordem cronológica. Às vezes o mesmo profeta viu o sofrimento e a glória do Messias, sem poder compreender o fator dentro da revelação do Espírito.
Aí é que tá. Será que é do Espírito? Eu costumo dizer assim, eu acredito 100% no profeta, mas eu desconfio da profecia. Por que, professor Jones? Por que, irmão Jones? Por que, presbítero Jones? Simples. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele quer. Se Deus quiser usar o diabo para te abençoar, Ele vai usar. Deus usou uma mula para falar com Balaão, né? Então, eis o motivo que eu confio 100% no profeta. Se vai ser homem, se vai ser mulher, se vai ser criança, não interessa. Se vai ser pastor, se não vai ser ninguém, se for a irmãzinha que vai à igreja, não importa. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele quer. Porém, a profecia, ela é se desconfiar. Como assim, irmão? Está baseada biblicamente? Tem base bíblica? Tem fundamento bíblico? Amém. Pode acreditar e esperar. Se não tem, deixa passar. Vamos lá. Princípios a serem observados na interpretação. As profecias devem ser entendidas em sentido literal. Todas as profecias cumpridas ao longo dos tempos bíblicos tiveram seu cumprimento rigorosamente literal. A sua profecia pode não ser cumprida agora, amanhã, depois da manhã, pode levar anos, pode levar até uma vida inteira, mas vai se cumprir se ela tem base bíblica, se ela foi predita pelo Senhor. A minha vida no ministério de Cristo Jesus hoje, a minha vida, ela foi baseada numa profecia de 20, eu tenho 6 anos de igreja, 26 anos. Eu tinha 19 para 20 anos quando um homem, eu recém-formado na polícia, soldado novinho, um homem, quando eu cheguei, levantou e saiu, mas na hora que ele montou na moto, ele voltou e Deus tomou ele, ele colocou o dedo, falou assim, seu policial, posso te falar algo? E me entregou a profecia da minha vida, a qual se cumpriu 20 anos depois. Amém? Vamos lá. E 15 dias depois, nós entramos numa casa para prender um traficante, e o traficante era aquele homem. Eu, incrédulo, né, seguia uma outra seita, uma outra religião, e eu debochei, eu caçoei, e o colega que trabalhava comigo, o presbítero Antônio, conhecido por nós como Santinho, ele disse, só guarda o que ele te falou, mais nada. Hoje isso faz parte do meu testemunho de vida. Amém? Vamos lá? Ordem dos profetas. Peço aos irmãos que leem a apostila. Nenhuma profecia é de particular interpretação. Logo, devem ser interpretados observando as regras do contexto e do ensino geral das Escrituras e o ensino sobre o assunto específico objetivo da profecia. Nunca devemos julgar e entender tudo concernente às profecias. Nossa mente finita jamais poderá compreender os desígnios de Deus em sua plenitude. Ordem dos profetas, em um sentido lato, os primeiros profetas foram os patriarcas, de Adão a Moisés. Há duas categorias de profetas, profetas não canônicos e profetas canônicos. São classificados como profetas não canônicos, os que não escreveram livros proféticos. Moisés, considerado o maior de todos os profetas, escreveu o Pentateuco. Porém, seus livros não são classificados como os proféticos, e sim são considerados como leis. Moisés não é profeta canônico. No Antigo Testamento, conforme estudiosos da Bíblia, uma lista de 37 a 39 profetas não canônicos, inclusive alguns anônimos. Enoque, Noé, até a profecia de Uda. Vamos lá. Profetas canônicos são os que escreveram os livros proféticos, os que tiveram visão e foram inspirados aí pelo
o Espírito Santo, em tom de profecia, eles relataram o que estava por vir. Amém? Vamos então dar um salto aqui grandioso por causa do nosso vídeo. Dificuldades da interpretação. Apresenta-se na Bíblia Sagrada dificuldades para a interpretação de muitas passagens. Na maioria das vezes, essas discrepâncias são aparentes e devidas às falhas humanas. Por outro lado, deve-se ter uma consideração de que a criatura humana é finita e fraca, e Deus é finito e sábio. Logo, nunca podemos alcançar os desígnios de Deus em sua plenitude. Dificuldades na interpretação. Falta do Espírito Santo, às vezes. Ele nos ajuda a interpretar. Falta de concentração, de busca. Por mais que também o Espírito Santo possa nos iluminar para podermos entendermos aquela passagem, muitas das vezes Deus nos deu mecanismos, ferramentas para podermos facilitar esse entendimento. Que mecanismos são esses, irmãos? O estudo, a teologia. Eu falava mais uma vez, tive um papo gostoso com o Anselmo, nós falávamos sobre isso, o quanto que a igreja não dá importância ao ensino. Um exemplo, a nossa turma começou com 28, estamos com 13. A escola dominical vive vazia. O crente, ele não dá importância ao ensino. Aí ele vai para frente do púlpito, pega o microfone e fala borracha, fala besteira. Confunde Abraão com Moisés, confunde Josué com Jesus, né? Confunde Judas Iscariotes com Judas, irmão de Jesus, lá nas cartas paulinas, nas epístolas gerais, aliás, fazem essa confusão por falta de conhecimento. O ensino teológico, o seminário, ele traz para nós uma base doutrinária, teológica, sim, fundamentado na Bíblia, na palavra de Deus, na fé, na espiritualidade. A escola dominical já vem trazer algo mais limitado. Você já vai trazer um ensino de convivência na igreja, de convivência na congregação, de convivência no grupo. Por isso a importância do ensino. E também vem trazer uma clareza da interpretação da palavra, né? Por favor, peço aos irmãos que leiam aí. E então, há muitas passagens, né? Os 7 dias da criação, o dia longo de Josué, Jonas e no ventre do peixe, dificuldades com relação a nome de pessoas. Enfim, não vejo relevância para esta parte, mas leiam, por favor, leiam. Amém? Chegamos então ao fim do capítulo 2, a nossa segunda aula de homilética e hermenêutica. Convido os irmãos agora a fazermos o nosso questionário. Vamos então ao nosso questionário, página 30. Assinale com as alternativas corretas. Uma das definições de hermenêutica. Letra A. Ciência de interpretar. Quanto às necessidades na interpretação bíblica, é incoerente afirmar que devemos, letra D, saber que as escrituras tratam-se da história, principalmente do passado, que é o seu centro. São as línguas originais da Bíblia. Quais são elas? O hebraico e o grego, né? Tivemos aí os rolos, depois a nossa primeira cânon, a Septuaginta, que foi grega, depois a Vulgata, que é
o latim, os rolos foram escritos em hebraico e logo em seguida a Septuaginta em grego. Amém? Marque com seu certo e para errado. Um dos propósitos da hermenêutica é descobrir o significado do texto bíblico na época em que foi escrito. Letra C. O melhor intérprete da Bíblia, além da própria Escritura, é o pastor da igreja. Errado. Vamos então para o segundo questionário. 6. Marque com X alternativas corretas. O significado da palavra deve ser tomado conforme o sentido. Letra D, da frase. 7. Figura que engrandece ou diminui exageradamente a verdade das coisas. Figura de linguagem é a hipérbole. Eu fiz 3 períodos de letras. Apaixonante também, mas o meu negócio era teologia mesmo. A palavra antitipo literalmente quer dizer, no número 8 aí, letra C, corresponde ao tipo, é a flexibilidade. Marque C para certo, E para errado. As figuras de linguagem que aparecem na Bíblia são as mesmas classificadas pela gramática. C, tá certo. A metonímia é uma composição poética em que o conjunto de letras iniciais, mediais e finais de cada versículo formam um nome de pessoa ou de coisa. Errado. Vamos então para o capítulo 2. Lá no questionário da página... Questionário da página 70. Vamos lá. Assinale com X as alternativas corretas. Subsídios valiosos à correta interpretação da Bíblia. Número 6. Ah, não, perdão, eu pulei, gente. O primeiro questionário não está aqui. O primeiro questionário, ele está na página 58, página 58. Narrações alegóricas de Jesus destinada a transferir e ensinar verdades importantes celestiais. Letra A, as parábolas. Emblema, figura, sinal que representa objeto ou alguma coisa. Símbolos. Letra B. 3. Quanto aos diversos símbolos e seus significados, assinale o que não se encontra de forma correta. O azeite, alimento espiritual, representa também o corpo de Cristo. Já de cara, né? Que representa o corpo de Cristo é o pão. É letra A. Varão, homem respeitável e valoroso, anjo de Deus, menos varão de fogo. Vinho, sangue de Cristo, mas na verdadeiro pão do céu. É a letra A. Número 3 aí. Marque-se para certo e para errado. As parábolas citadas somente nos evangelhos, ou seja, no Novo Testamento. Errado. 5. Profecias, parábolas, milagres e mensagens foram muitas vezes apresentadas em linguagem simbólica. Certo. Número 5, certo. Agora sim nós vamos lá para a página de número 70. Subsídios valiosos à correta interpretação da Bíblia. Geografia bíblica, história, lembra? Letra D. 7. Quanto aos princípios a serem observados na interpretação, é errado afirmar que toda profecia de particular interpretação, de cara de novo, ó. Ela não é de particular interpretação, né? É errado afirmar isso.
8. Não é uma passagem bíblica considerada difícil na compreensão. De letra E é a letra, número 8 é a letra C, os 10 mandamentos. Difícil compreensão, o diálogo de Josué, 7 dias da criação, Jonas no ventre do peixe. C, para certo e para errado. Os primeiros profetas foram os patriarcas de Adão a Moisés. Porém, somente em Isaías é que começa o ministério profético. Errado. Oséias em Deuteronômios 32:44 e Josué em Deuteronômios 34:9 e em outras passagens. Certo? Não entendi muito bem essa última aí não, mas tá bom. Enfim, chegamos então ao final da nossa aula. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, nós te entregamos mais esse dia. Pai, tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Senhor, esteja conosco todos os dias, Senhor. Esteja conosco todas as horas, todos os momentos. Que nós possamos ser vasos ungidos. Que nós possamos, Senhor, ser vasos valorosos para a tua obra e para a tua palavra, Senhor. Usa-nos conforme a tua vontade. Continua, Senhor, conosco, nos derramando a iluminação, Pai. Fazendo com que nós chegamos ao entendimento da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Todos aí com a apostila já, por favor, leiam. E vou postar lá no grupo lá a mensagem a respeito da prova, né? As provas de evangelho podem ser entregues até semana que vem, segunda-feira que vem. Vamos dar um jeito, vou dar um jeito de recolher isso com vocês. A partir de segunda-feira eu já começo a recolher estas provas junto com a redação. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima aula.